Então, pessoal, continuando a tratar da audiência de instrução e julgamento, né? Cumpre-nos agora falar do procedimento qual ela se realiza, tá? Antes de mais nada, mencionar que a audiência de instrução e julgamento, ela é pública, tá? Salvo exceções legais, salvo as hipóteses de segredo de justiça, como menciona o 368 do CPC, tá? Então, indo lá aos dispositivos que regulam a audiência de instrução e julgamento, lá no 368, menciona que a audiência será pública, ressalvadas as exceções legais, tá? A exceção legal seria os processos que correm em segredo de justiça, tá? Então, nós podemos acompanhar uma audiência, mesmo não sendo advogados ali das partes, né? Caso esse processo seja público, ele não esteja em segredo de justiça. Assim como estagiários, outras pessoas, né, os estudantes que estão fazendo ali relatórios de audiências, né, que comparecem para assistir audiências no fórum, a audiência ela é pública, tá? Se o processo correr em segredo de justiça, o juiz vai pedir para que todo mundo saia da sala e só fique as partes, os advogados, o representante do Ministério Público e o juiz, tá? E os serventuários ali que trabalham dentro da sala do juízo, tá? Mas não sendo pública, até outras pessoas poderiam acompanhar, né? Nós poderíamos pedir a licença ao juiz para acompanhar uma audiência, uma vez de que nos termos do código, nos termos do 368 do CPC, a audiência de instrução e julgamento ela é pública, ok? Com relação ao procedimento, vamos lá ao primeiro artigo, então, que regula a IJ, o 358, e o 358 ele fala assim, ó: no dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar, tá? Então esse dispositivo menciona o apregoamento, né, o chamado pregão, que é a primeira fase da audiência de instrução e julgamento. Na verdade, ela é até preliminar ao início, né, da audiência, porque conforme diz aqui, no dia o juiz declarará aberta e mandará apregoar as partes, tá? Então, ou melhor, já faz parte da audiência, mas é antes do início da instrução propriamente dita, né? E o que é o pregão? O pregão nada mais é do que o chamamento, a convocação das partes antes do início da audiência, tá? Não só as partes, o representante do Ministério Público, tá? Então, como diz o 358, no dia e na hora designados, né, o juiz ele declara aberta a IJ e determina que as partes, seus advogados, sejam apregoados, ou seja, sejam convocados a comparecer, a entrar no recinto, né, da sala de audiências, e tomar os seus devidos assentos ali, junto à mesa, junto às cadeiras, né, onde a audiência ali se realiza, tá? Então, dentro da sala, né, encontra toda uma organização de mesa, cadeiras dispostas, partes, né, dos dois lados, parte altura sempre do lado direito do juiz, tá? Então, para nós que estamos de frente ao juiz, parte altura fica do lado esquerdo, tá? Ou seja, lado direito do juiz, tá? E parte ré, lado esquerdo do juiz, ok? Desse modo, a gente, uma vez sendo apregoado, uma vez sendo chamado, convocado, a gente ingressa no recinto da sala de audiência e tomamos os nossos assentos, tá? As testemunhas ainda não entram, as testemunhas ficam aguardando do lado de fora também serem apregoadas, também serem chamadas para ingressar na sala de audiências, tá? Então, no dia, hora e local, como diz o código, o juiz manda chamar, né? Manda apregoar as partes e os seus advogados, tá? Conforme diz o Marcos Vinícius, no trecho aqui de doutrina colacionado no material de vocês, o pregão deverá ser feito em voz alta suficiente, né, ou suficientemente alta, para que os presentes sejam informados de que a audiência está iniciando e apresentem-se ali naquele local, né? Se houver no processo a participação do Ministério Público, o promotor de justiça também deverá ser alertado, tá? Então, normalmente, eles entram em contato lá na sala do Ministério Público, né, para chamar o promotor para também vir à sala de audiências, à sala do juiz, né, para que possa a IJ se realizar. Diz o Marcos Vinícius: feito o pregão, as partes e os advogados que estiverem presentes, bem como o promotor de justiça, ingressam no recinto da sala das audiências e tomam assento, tá? Então, conforme eu mencionei, é feito um apregoamento aqui nas comarcas do interior.
quando a gente chega fora, a gente até comunica lá com o serventuário que está do lado de fora da sala de audiência, que nós já comparecemos para aquela audiência. Ele já marca lá o nosso nome, né? Ele pede às vezes até para que a gente aguarde lá na sala de espera. Quando for fazer o apregoamento, ele vai até a sala de espera, chama, convoca estas pessoas a comparecer, né? Mas em comarcas grandes, pessoal, isso acontece pelo alto-falante do fórum, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Sai lá, audiência de instrução da segunda vara cível da comarca de São Paulo, de Campinas, né? Partes tal, né? Autor tal, réu tal, dirijam-se à sala de audiência do juiz para o início da AIJ, né? Para o início da sessão de julgamento, né? Da audiência de instrução e julgamento. Tá? Então, a gente tem que ficar atento, porque é feita uma convocação. Se não escuta, eles podem convocar novamente, né? Eles falam novamente em voz alta, sai no alto-falante, sai junto à sala de espera, e bem como em todo o corredor do fórum, aquele apregoamento para comparecer à audiência a fim de que ela se realize. Tá? Então, uma vez apregoados, as partes, os advogados presentes, eles comparecem, bem como o promotor de justiça, né? Eles ingressam na sala do juiz, claro, com aquele pedido formal de licença, né? Tomam os seus devidos assentos e aguardam então o juiz dar início à audiência propriamente dita, ok? Primeira fase da IJ, então, é o pregão, certo? Outra fase subsequente aí do procedimento é uma nova tentativa de conciliação, conforme menciona o 359 do CPC, né? O 359, ele diz assim, ó: instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, sem prejuízo do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem, tá? Então, independentemente de já ter sido tentado um outro método consensual de solução de conflitos, tá? Mais uma vez o juiz vai tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo sozinhas, ou melhor, uma autocomposição, uma composição no exercício da sua própria vontade, da sua autonomia da vontade, tá? Então, para que isso ocorra, o processo deve tratar de direitos disponíveis, né, pessoal? Porque para poder haver uma transação, para poder haver uma conciliação, uma mediação dos interesses, aqueles direitos discutidos no processo, eles têm que ser disponíveis, para que a parte possa dispor a respeito deles, acordar a respeito deles, negociar com relação a eles, tá? Caso os direitos sejam indisponíveis, como por exemplo as matérias de ordem pública, né? Direitos inerentes à personalidade, né? Então, caso sejam direitos indisponíveis, o juiz não tentará conciliar. Mas a maioria dos processos tratam de direitos disponíveis ou até mesmo direitos tidos como inicialmente indisponíveis, eles podem admitir alguma autocomposição, tá? Por exemplo, os alimentos, a paternidade, né? Que são direitos inerentes à pessoa, inerentes à personalidade. Os alimentos e a paternidade, eles são tidos como direitos indisponíveis, mas poderia haver um acordo em audiência mediante a concordância do pedido, tá? Então é uma forma de autocomposição, a parte ela não admite transação, né? Não admite a renúncia do meu direito à paternidade, a renúncia ao meu direito aos alimentos, mas admite o reconhecimento do pedido pela parte ré. Então o juiz vai verificar se a parte ré sabe do que se trata, do qual está sendo o pedido e se ela concorda com o pedido, né? Uma vez de que, mesmo tratando-se de direitos indisponíveis e que não admitem a transação, admitem ainda uma forma de autocomposição, que seria o reconhecimento do pedido, tá? Então, a grande maioria dos processos, ele vai admitir pelo menos uma forma de autocomposição,
tá? Mas havendo então uma possibilidade de autocomposição, o juiz ele irá tentar, independentemente de já terem sido empregadas outras formas de solução de conflitos, como a arbitragem, como a conciliação e como a mediação, realizadas ali na fase ainda preliminar do processo, antes da própria contestação, como nós já estudamos, tá? Então esse é o momento em que o juiz tenta mais uma vez uma conciliação entre as partes, né? Que as partes cheguem ali a um acordo, tá? Caso haja acordo, esse acordo ele é reduzido a termo, ou seja, coloca os termos do acordo no papel e esse acordo ele é extinto, o processo é extinto por homologação do acordo, tá? Então esse acordo ele é homologado, né? A homologação se dá por sentença e essa audiência ela se encerraria então mediante essa sentença de julgamento do mérito, né? Nas hipóteses lá de autocomposição entre as partes, e uma vez havendo acordo, o processo é extinto, a audiência se encerra e o processo então, após o trânsito em julgado, ele é arquivado, tá? Porém, se não houver acordo, o processo prossegue, tá? Prossegue nas fases posteriores da audiência de instrução, tá? Temos que mencionar que se a parte ela não está presente, porque nós falamos que a presença dela não é obrigatória na audiência de instrução e julgamento, o seu advogado com poderes especiais na procuração é que participará dessa tentativa de conciliação, tá? Ou seja, a negociação feita ali na audiência, essa nova tentativa de conciliação pelo juízo, ela irá se dar com o advogado da parte, tá? É ele então que irá participar das negociações junto ao adversário, junto ao advogado do adversário, para ver se o acordo é possível, se as partes conseguem chegar a uma autocomposição, tá? Então, se a parte não estiver presente, essa negociação, essa tentativa de conciliação, ela é feita com o advogado da parte com poderes especiais para transigir, ok? Volto então no próximo vídeo para falar da outra fase, né? Falamos do pregão, falamos da tentativa de conciliação e a próxima fase é a colheita da prova oral propriamente dita. E eu volto no próximo vídeo para falar sobre ela.